Olhos se renovaram e hoje é o dia que o Senhor nos fez. Nós queremos nos alegrar e nos regozijar nesse dia, Senhor. Obrigado, Pai, por esse domingo maravilhoso, Senhor. Esse tempo fresquinho, essa chuva que teve. O meu alface já está começando a ficar bonitinho, a minha rúcula está ficando linda. Então, muito obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e estamos aqui no final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir a Bíblia então? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vimos no capítulo 4, na semana passada, que após o segundo discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, após o segundo discurso dele, ele foi preso junto com João. Eles apanharam, mas foi muito interessante que logo em seguida o número de homens e mulheres convertidos subiu a mais de 5.000. Então, pastor Rubens, nós precisamos levar uma surra, para que aumente o número de convertidos. Pastor Vicente, o senhor precisa levar uma surra. Pastora Mariette, não, pastor Marcelo, que quanto mais a gente é perseguido, mais cresce o número de convertidos. Pastor, pode contar uma coisinha rápida? Contar uma coisinha, conte, irmã. 5.000 é difícil, né? Mais uma, pelo menos. Eu tenho trabalhado com uma senhora de idade, eu tenho uma mulher que conhece a mesmo, e ela é espírita. Eu falo era pela fé, né? E quando foi essa semana, eu tenho orado para ela direto, porque o meu objetivo é falar de Jesus para ela, né? E, claro, e ela ligou para mim e falou que ela, que eu sempre falo da Bíblia, falo alguma coisa, ela falou que ela não está entendendo a Bíblia. Então, abriu uma porta desse tamanho, escancarou para eu ir lá estudar a Bíblia com ela e ela vai se converter. Com certeza. Quando ela aceitar Jesus no contato. Amém. Amém. No dia a dia, se ela abriu que não está entendendo, essa é a hora da mãe de entrar, E o que aconteceu quando eles foram presos, No dia seguinte, o sinédrio se reuniu, os anciãos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos os 71 membros do sinédrio se reuniram para perguntar coisas, para ameaçar Pedro e João. E nós vimos as coincidências, que não são coincidências, das perguntas que eles fizeram para Pedro e João, e também da mesma maneira com que Jesus havia respondido quando tinha sido questionado lá no Sinédrio. A mesma resposta, que eles falavam na autoridade daquele que é a pedra angular, ou seja, daqueles que os próprios judeus rejeitaram. Então é naquela autoridade, na autoridade do nome de Jesus que eles estavam falando. E quando aconteceu isso, o sinédrio interrogou Pedro e João, mandaram eles embora e falaram que eles não poderiam mais estar falando no nome de Jesus ali naquela cidade de Jerusalém. Eles estavam proibidos. Pedro e João disseram que não poderiam ouvi-los, não poderiam aceitar essa ordem, porque as coisas de Deus estão acima das leis dos homens. Então eles falaram isso, e eles voltaram e se reuniram com os outros irmãos, Pedro e João, e eles oraram. Eles oraram. Então nós vamos ver agora no verso 23 do capítulo 4 em diante. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então Pedro e João relataram para os outros discípulos, outros irmãos, tudo o que havia acontecido ali naquela reunião do Sinédrio. Na verdade foi um desabafo. Eu imagino Pedro e João reunindo os irmãos aqui, como nós estamos nessa sala, e dizendo: irmãos, aconteceu isso,
nós falamos isso, eles falaram isso, aquele desabafo. E esse desabafo, eu acredito também que Pedro e João devam ter dito assim: olha, eles nos ameaçaram, e eles falaram coisas contra o nosso Senhor, contra o nosso Deus, contra o nosso Jesus. Eles falaram que nós não podemos fazer isso e aquilo. E eu creio que foi assim, esse desabafo de Pedro para aquela igreja foi algo que envolveu muitos sentimentos. Eu imagino, né? Eu gostaria que vocês imaginassem também, fossem lá naquela sala nesse momento, vendo Pedro contando com todo aquele entusiasmo. Provavelmente teve lágrimas, né? Ele falando do que havia acontecido com eles ali no Sinédrio, da humilhação que eles passaram, né? E eu gostaria de comparar essa situação, né, com os irmãos aqui, lá no capítulo de 37 de Isaías. Gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 37 de Isaías. O que acontece no capítulo 37 de Isaías? É aquela passagem que o rei Ezequias, o rei de Judá, quando Senaqueribe, né, rei da Síria, afrontou o Deus de Israel, né? Então, como foi na época aqui de Isaías, aquele rei Ezequias, um homem temente a Deus, Isaías 37, um homem temente a Deus, ele foi afrontado. Senaqueribe, ele era o rei da Síria, ele era um homem poderoso, ele havia destruído diversos reinos, havia arrasado com seus soldados diversos reinos, e ele havia mandado um mensageiro para o rei Ezequias. Ezequias era o rei de Judá naquela época, né? Ele havia mandado uma mensagem dizendo assim, que ele estava chegando, que ele iria destruir todo o povo de Israel, ele iria queimar, ele ia levar os despojos, e de nada adiantaria eles reclamarem ou eles apelarem para o Deus deles, para o Deus de Israel, que o Deus dele não seria capaz, assim como os outros deuses não foram capazes de salvar o povo dele, do rei Senaqueribe, né? Então olha aqui no capítulo 37, eu vou começar aqui um pouco antes, olha, no capítulo 36, no verso 18, onde o rei diz, né, que outros deuses falharam, mas que o Senhor é soberano. Então veja aqui no capítulo 36, verso 18: não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Então o rei Senaqueribe dizendo, nenhum deles conseguiu se livrar das minhas mãos, porque eu sou poderoso, eu arrasei todos eles. Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor seu livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não responderam nenhuma palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhes responderei. O rei Ezequias, né? Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes e vieram ter com o rei Ezequias e lhe contaram todas essas palavras do mensageiro Rabsaque, o mensageiro do rei Senaqueribe. Então essa foi a situação.
Agora a gente volta lá para o templo em Jerusalém. Pedro comentando com eles a situação que havia acontecido, como eles foram humilhados, como eles foram colocados na parede, que eles não poderiam fazer nada, porque os sacerdotes, os saduceus, os fariseus o haviam proibido de fazer, e que eles não teriam autoridade nenhuma para falar, eles não podiam falar. Mas veja que interessante, ainda no capítulo 37 de Isaías, o que Ezequias, ele responde da carta que ele recebeu. Então o rei Ezequias, o rei de Judá, naquela época um homem temente a Deus, o que ele respondeu no verso 14: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, no templo, estendeu-a perante o Senhor. Quantos de nós, amados, muitas vezes nós somos humilhados, e as pessoas vêm até nós e dizem: mas você não é crente? Você não é evangélico? E você está nessa situação? Cadê seu Deus? Muitas vezes acontece isso com muitos de nós. Cadê seu Deus que não age? Olha a situação que você está. E aí Ezequias então mostrou a carta para o Senhor, o Senhor dos senhores, e orou dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Então nessa primeira parte ele reconheceu a grandeza do Deus que ele servia. Quando nós temos problemas, dificuldades, nós estamos sendo afrontados. Eu estou lendo o verso 14 do capítulo 37. Quando nós somos afrontados, nós precisamos ir até o nosso Deus. Olha, Senhor, o que estão dizendo os homens? O Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de todas as coisas, que criou o céu e a terra, que tem tudo sob controle, o Senhor que está sentado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então nessa hora, o rei Ezequias, ele falou o seguinte, em outras palavras: Senhor, não é comigo que ele está falando, é com o Senhor. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não sou nada, mas ele está mexendo contigo. É quando a gente semelhantemente, a gente é criança, e aí chega no nosso pai e fala: pai, meu menino não quer me bater na escola, faz alguma coisa. O Senhor, imagine, eu sou seu filho, ele está mexendo com o Senhor e não comigo. Semelhantemente, no verso 18: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras. Então o rei aqui, Ezequias, não é verdade, Senhor, eles realmente acabaram com todos, eles são poderosos, e lançaram no fogo os deuses daquele povo, porque na verdade não eram deuses coisa nenhuma, senão obra de mão de homens, madeira, pedra, gesso, barro. Por isso é que foram destruídos, Senhor. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra
saibam que só tu és o Senhor. Aleluia. Então eu vou repetir esse verso para a gente falar um aleluia de verdade. Olha, agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? E Deus respondeu a oração do rei Ezequias. No verso 21, então Isaías, filho de Amós, né, o profeta, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E assim que o Senhor diz para você, nessa manhã: assim diz o Senhor, visto que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Então agora o Deus de Israel vai falar a respeito desse rei malvado. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba dele. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontastes o Senhor. E diz aqui, né, como ele afrontou. E lá no verso 29, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu veio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. É assim que o nosso Deus responde àqueles que nos afrontam, àqueles que mexem conosco, que somos a menina dos olhos de Deus. Então, vamos voltar lá em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro está conversando então com os irmãos e contando tudo que eles sofreram, que eles passaram. E no verso 24, ouvindo isto, unânimes, aí o povo se inflamou, né? Os discípulos ali se inflamaram. Eu estou então em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 24. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Alguma coisa em comum aqui com a oração do rei Ezequias? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, como é que nós aprendemos? Quando nós precisamos chegar diante de Deus, nós precisamos chegar exaltando, glorificando, dando a Ele aquilo que realmente Ele merece. E tudo que neles há. 25. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, Davi escreveu isso e eles lembraram. Por que se enfurecem os gentios e os povos vos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma só contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que lindo esse verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha que interessante, semelhantemente à oração do rei. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém. E aí o que aconteceu quando eles fizeram essa oração? Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Mais uma ação, mais uma prova que o Espírito Santo estava ali com eles. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Como era a comunidade cristã? Como era a primeira igreja? Como é que eles se portavam? Nós vamos ver agora algumas situações que aconteceram ali entre eles. Da multidão, no verso 32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, realmente, eles viviam tudo em comum. No 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. No verso 34, nenhum deles passava necessidade, ou em outra tradução, pois nenhum necessitado havia entre eles. Será que nós estamos próximos a essa igreja de Jerusalém, a igreja primitiva? Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. No 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então a gente vê nesse verso 34 e 35, um princípio da fartura cristã, a verdadeira prosperidade. Como é que ela acontece? Quando a gente se desapega das nossas coisas, quando nós sabemos ajudar os irmãos, quando nós também participamos com as nossas finanças. Então aqui é um princípio de fartura. Nada faltava entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Agora nós vamos ver aqui dois exemplos que a Bíblia quis colocar aqui, O Espírito Santo quis relatar aqui dois exemplos de ofertas. E é muito interessante a gente prestar muita atenção no que aconteceu com essas pessoas que ofertaram. Foram ofertas semelhantes. Foram ofertas de uma venda de uma terra, Sei lá, eles possuíam uma fazenda, um sítio, uma chácara, uma casa. Duas famílias aqui fizeram uma oferta semelhante. Com uma aconteceu uma coisa, com a outra aconteceu outra. Até mesmo diante das ofertas. Então prestem bastante atenção para vocês verem que é interessante que é a primeira oferta, a oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, era levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o valor e o depositou aos pés dos apóstolos. Ponto. Acabou a história de Barnabé. Então, o que nós entendemos? Que esse homem continuou nada lhe faltando, com essa família continuou tudo prosperando e tudo lhe foi bem. Amém? José, conhecido como Barnabé. Agora, logo no versículo seguinte, olha que curioso. Entretanto, começa até com entretanto.
Olha, antes eu vou fazer um comentário aqui, que esse episódio é um contraste da generosidade do primeiro, de Barnabé, que nós acabamos de ler, né? E também nos retrata o Antigo Testamento, lá em Juízes, no capítulo 7, melhor, em Josué, no capítulo 7, quando fala de Acã. Alguém aqui se lembra da história de Acã com Josué? Alguém lembra? Lembra, pastor? Lembra, Mateus? Acã, eu vou contar rapidinho, né? Depois se vocês quiserem ler, está lá em Josué, no capítulo 7, fala direitinho. Deus, ele estava ele entregou Jericó para o povo dele, né? Jericó foi a primeira cidade que Josué conquistou, né, pelo poder de Deus. Quando eles saíram do deserto, eles passaram, né, o Rio Jordão, e estava logo à frente Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha muros altos, onde entra Raabe, a prostituta, né, que ajudou os espias, ajudou o povo de Deus. Ela e a família dela foram poupadas do massacre a Jericó, que Deus mandou que Josué acabasse com tudo que tivesse ali à frente, não deixasse nada. E Deus disse assim a Jericó: olha, a Josué, eu não quero que vocês peguem nada para vocês, nada, não quero que poupem nada. O que vocês encontrarem ali de valor, vocês vão ofertar no templo. Nada eu quero que fique para vocês. Vocês serão honrados, mas eu não quero que fique nada. Vocês entenderam? Entendemos. E Acã, no meio ali da guerra, ele pegou várias coisas que interessou para ele. Acã era um soldado, e colocou embaixo do colchão dele, na barraca dele, né? E aí o povo ganhou a guerra, Deus abençoou, tudo bem. Só que num segundo confronto que eles tiveram logo em seguida, eles perderam para pouquíssimos homens, que não era nada normal acontecer isso. Se eles estavam com Deus, Israel do lado deles, eles não podiam ter essa derrota. E aí eles começaram a falar: mas o que está acontecendo? Por que nós não estamos sendo abençoados? E aí foram perguntar a Deus, e Deus falou: existe uma desonestidade no meio do povo. Então vocês levantem isso, porque alguém não cumpriu a minha ordem. E Deus, Ele é um Deus justo, é um Deus poderoso, né? Que se falou, está falado, não tem essa, né? E aí eles começaram a lançar sorte sobre as tribos, as 12 tribos. Caiu em tal tribo. Sobre as tribos lançaram a sorte, caiu sobre uma família. Sobre a família caiu sobre um homem chamado Acã. E Josué então chamou aquele homem, falou: o que você aprontou que nós estamos sendo amaldiçoados por nosso Deus? Aí ele confessou: eu peguei isso e aquilo. E aí ele recebeu, né, o castigo dele por aquilo. Ele recebeu o castigo dele. Por que eu estou lembrando isso? Porque agora nós vamos ver uma situação que a gente fala: nossa, mas que maldade que fizeram com Ananias e Safira. Então nós vamos ver o que aconteceu aqui, amém? Semelhantemente ao que aconteceu com Acã. Então vamos lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias, guarda esse nome, não coloque nos seus filhos esse nome, viu? Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, igual Barnabé tinha vendido, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, escondeu parte do dinheiro, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Como é que Pedro sabia, hein? Por que encheu Satanás o teu coração
para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Ananias, você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu na mesma hora. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, foi portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram falar desses acontecimentos. Por que será que o Espírito Santo fez questão de deixar isso registrado no livro do início da igreja? Por que será? José, o Barnabé, ele vendeu um campo e ofertou à igreja. Ananias e Safira também venderam um campo e ofertaram parte à igreja. Então por que eles foram condenados? Por que eles foram castigados? Era deles. A Bíblia diz aqui que, primeiro, eles não precisavam nem ter vendido o campo. E segundo, se eles vendessem o campo, era deles. Eles podiam ficar com todo o dinheiro. Mas por que a Bíblia fala esse assunto aqui, no início da igreja? Por causa da hipocrisia, da falsidade. O Senhor, Ele não tolera aqueles que são hipócritas. Jesus chamou de sepulcro caiado, ou seja, aquele túmulo que é branquinho por fora, que pinta com cal, e por dentro é uma podridão. A carne está podre, os ossos já estão podres. Sepulcro caiado é um hipócrita. Se ali eles tivessem vendido o campo deles e falassem: olha, nós vendemos, nem interessava para os apóstolos saber por quanto, mas eles podiam vender, vendemos por 100 e estamos depositando aqui parte dele, 50. Amém? Eles seriam abençoados. Eles não tinham a obrigação, não houve nenhuma lei aqui para eles que eles teriam que dar tudo que eles vendessem, mas porque mentiram. Mentiram por quê? Para se mostrar diante dos irmãos, para dizer que eles são bonzinhos. Estavam mentindo para o Espírito Santo. Então, eu acredito que essa parte aqui é colocada na Bíblia para a gente tomar muito cuidado, né? Quando nós vamos e damos um testemunho para alguém que eu sou isso, sou aquilo, né? Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, mas você não é nada, então por que falar? Não fale. Não tente mentir para o Espírito Santo. É melhor você não trazer nada, não fazer nada, porque você não vai receber o castigo que Ananias e Safira receberam. Eu vou deixar essa interrogação para cada um aqui, inclusive para mim. Da diferença que aconteceu entre a oferta de Barnabé
e a oferta do casal Ananias e Safira. E eu vejo também que não é só com finanças, isso aqui tem a ver, né? Você não precisa se abrir com o seu pastor, com as autoridades, com a igreja, mas se você vier buscar o seu conselho, vier buscar, você precisa ser sincero. Jesus, ele deixou muito claro: ou você é frio ou você é quente, lá em Apocalipse, escrevendo a carta às igrejas, ou frio ou quente. Não vem morno. Você vier morno, eu vomito. Então é sim ou não. Assuma as suas deficiências, mas não queira enganar o Espírito Santo. Olha o risco que nós temos de estar dando falso testemunho, ou de estar mentindo em coisas aqui do Espírito Santo. Continuando aqui no verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. É naquela mesma sala lá no templo que eles levaram o primeiro discurso, que aquele aleijado foi junto. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, pois o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Eles eram curados até pela sombra de Pedro. E interessante, o que aconteceu com Jesus, onde Jesus passava, multidão de doentes iam até eles para ser curados, começaram a acontecer aqui com os apóstolos. Sinais e maravilhas. Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja que nós temos que imitar. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aí acontece aqui, logo em seguida, no verso 17, a segunda prisão. Então, segunda vez que eles são presos. Já foram presos uma vez, já apanharam, vão ser presos de novo. Vamos ver então, agora foram mais que foram presos, O número aumentou. Verso 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, lembra dele? Anás, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Qual o motivo que eles perseguiam os apóstolos? Inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-os no templo, dizei ao povo todas as palavras que vocês têm a dizer. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Lembra que os sacerdotes haviam mandado prender, eles estavam presos. Um anjo abriu a porta do cárcere e eles foram logo cedo ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio novamente, que é de 71. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los do cárcere. Vão lá e peguem os apóstolos para que a gente converse com eles novamente. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Então, como que foi essa soltura? Foi milagrosa, foi sobrenatural.
Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram assim, perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso, né? Ou seja, como assim? Como eles não estão lá? Eu tenho certeza, as sentinelas estão lá, as chaves estão comigo, eles estão trancados. Nesse meio tempo, nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere, adivinha onde estão? Estão no templo ensinando o povo. Sabe como é que chama isso? Ousadia. Glória a Deus, ousadia. Adivinha onde eles estão? Ensinando o povo no templo. Falando em nome de quem? De Jesus. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Por que ele foi sem violência? Porque o capitão e os guardas tinham até medo de ser apedrejado pelo povo. Já eram bem mais de 5.000 pessoas, né? Então eles foram lá devagarzinho: olha, vocês poderiam nos acompanhar, vamos tomar um café junto lá no Sinédrio, né? Tem um lanchinho para vocês. Trouxeram-nos e, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote apresentaram o Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os de novo, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus. Eles nem quiseram falar o nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês poderiam repetir essa frase comigo? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos falar de novo? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, Pedro falando, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo também é testemunha desses fatos. Ele também confirma que Jesus é o Cristo. Amém? Eu vou ler aqui um pouquinho mais rápido agora, para a gente encerrar, o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu muito importante. Ele era muito sábio, né? Inclusive Paulo, quando era jovem, foi instruído por Gamaliel, né? Saulo devia ter uma situação muito boa financeiramente, e os pais dele bancaram um curso, né, universitário para ele aos pés de Gamaliel. Gamaliel era assim o suprassumo dos fariseus. Quando ele falava, os outros ouviam, porque ele era muito sábio. Então agora Gamaliel vai dar o parecer dele ali no meio do Sinédrio. Escutem só. Eles, porém, os sacerdotes, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-lo, ali mesmo, queriam matar. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Como era o nome dele? Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou que retirasse então os prisioneiros, os homens, por um momento, e disse aos seus compatriotas israelitas: atentai bem ao que vocês estão querendo fazer a esses homens, porque há dias atrás se levantou um tal de Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas esse Teudas foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência, seguiam, se dispersaram e deu em nada.
Olha a inteligência de Gamaliel. E continuou. E olha, depois desse Teudas, levantou-se também um tal de Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Teve muitos seguidores. E também este morreu. E todos quantos lhe seguiam e obedeciam foram dispersos. E continua Gamaliel: e agora eu vos digo, irmãos, dai de mão a esses homens, ou seja, deixa passar, deixa esses homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra vier de homens, ela perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então eles concordaram com ele. Chamando os apóstolos, deram um chá com bolachas e bolo de chocolate e os despediram. Não foi bem assim. Chamaram os apóstolos, açoitaram-nos, ou seja, bateram com chicote, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Gastaram um verbo à toa, né? E eles se retiraram do sinédrio, alegres. Mas que isso? Giovanni, como que pode isso? Levaram uma surra e saíram. Aqui a Bíblia diz, olha, vocês leram comigo no verso 41, e eles se retiraram do sinédrio, eles quem? Os apóstolos, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Que coisa linda, hein? E quantas vezes a gente finge que não conhece Jesus numa rodinha da escola, numa rodinha de amigos, numa rodinha de trabalho, quando alguém vem contar aquela piada imoral, vem contar que pegou não sei quem lá, que passou bebendo, que passou a noite em tal lugar, isso, aquilo, e a gente dá risadinha também. Nossa, é mesmo? Uau, né? A gente não aguenta nem uma gozação em cima da gente, porque a gente é crente. E eles aqui ficaram alegres porque tinham apanhado, né? É interessante que se a gente for ver, né, lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, o próprio Jesus falando no verso 10 e 12, né? Alegrai-vos quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando falarem injustiças sobre vós, alegrai-vos e regozijai, porque grande será a sua recompensa. Assim que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Então aqui eles se alegraram e se regozijaram. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Vamos orar?